Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Amadurecer, se tornar uma mulher ou se tornar um homem. O que é que significa isso? Nós relacionamos nos tornarmos mulheres quando a gente menstrua pela primeira vez, quando a gente começa a namorar e quando a gente começa a desfrutar da nossa sexualidade e assim também com os homens. Mas será que no sentido amplo de ser mulher ou ser um homem, não existem aspectos emocionais, mentais que precisam ser somados a essa ideia de homem e mulher? Inclusive, além das orientações sexuais. Eu penso que deve incluir questões relacionadas a nossos valores, ao nosso caráter, a nossa capacidade de manejar o que a gente sente. Nesses últimos dias, e eu venho, viu gente, numa caminhada longa, não é à toa que eu criei em 2014 o site e há uns 3 anos esse canal para partilhar minhas reflexões. Eu já vinha antes com mais de 17, 18 anos de busca pessoal. E como nós nos enganamos. Tem um ditado budista que diz que a mente mente. Então nós criamos muitas ideias principalmente sobre a gente. Sobre como nós somos, o que é certo, o que é errado. Se a gente for por ali vai dar certo, se for por aquilo lá vai dar errado. Aí a gente de repente percebe que indo por ali ou por acolá pode dar certo ou pode dar errado. Isso porque existem variáveis que a gente talvez não tenha percebido. E não é variáveis que você consiga identificar racionalmente. Essas variáveis, esses parâmetros, eles estão dentro da gente, estão no nosso inconsciente, em lugares que nós escondemos porque nós temos tanto medo que a gente escondeu até da gente. E aí, quando a gente tem medo e esconde certas informações, certos conhecimentos sobre quem somos, né? E aí eu estou falando vou falar mais especificamente da nossa criança, que muitas vezes foi muito ferida e é ela que conduz nossas escolhas, conduz nossas reações aos acontecimentos, né? Esses últimos dias eu percebi que a minha criança, devido a ter muitas carências, quando ela está muito carente, ela vai em busca de uma solução. E essa solução, eu estou falando da minha criança, mas isso que você olha de fora sou eu falando, mas é uma parte minha. É a parte infantil. Quando eu falar a minha criança, é a minha parte infantil. Então, essa minha parte infantil, essa criança ferida, segue sedenta de afeto, de atenção. E aí, quando ela percebe qualquer coisa que possa, né, acenar com uma possibilidade de ter esse carinho, ter essa atenção, de ter a segurança que faltou na infância, ela se entrega, ela corre, ela se dá, ela se doa, ela vai dar um mergulho de cabeça, de olhos fechados. E é claro que isso já me colocou em muitas situações difíceis. Por quê? Porque nas convivências que a gente tem, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na família, seja entre os amigos ou possíveis relacionamentos, cada uma das pessoas também tem suas crianças feridas lá do outro lado. E aí, quando se encontram essas duas crianças, pronto, começam os conflitos, as brigas. Por quê? Porque, na verdade, a minha criança está brigando para ter o que ela precisa, para ser protegida, para ser acarinhada, para ser vista, e a criança do outro geralmente está fazendo também a mesma coisa. Aí veja, como é que eu não estou vendo a minha criança, estou querendo que o outro me veja, que o outro veja a minha criança, eu ainda não fui capaz de amadurecer, porque está aí o pulo do gato. O amadurecimento é esse processo onde eu começo a olhar para essa criança, a reconhecer as dores dela, suas carências, seus medos, e começo a oferecer a ela o que ela não teve. Eu, mulher,
Eu já falei aqui em outros momentos sobre a criança ferida. Vocês podem dar uma olhada. Se quiserem saber um pouco mais, vale a pena. Porque para a gente viver bem, tem que trabalhar essa criança, tem que ajudar ela a se curar. Enquanto a gente estiver andando aí com ela totalmente desestruturada, solitária, carente mesmo, a gente não consegue seguir na vida em convivências mais harmoniosas. Então, reconhecendo essas dores, eu reconheci que a minha criança tinha esse movimento suicida, né? Qualquer pessoa que desse uma atenção a ela, eu ia em direção a essa pessoa. Depois, quando eu estava lá, eu percebia que a pessoa não tinha para me dar. A criança, na minha infantilidade, muitas vezes eu pensava porque que a pessoa não queria. Mas, na verdade, não é que a pessoa não quisesse, é que a pessoa, na maioria das vezes, não pode também. Por quê? Porque ela também não recebeu. E quando a gente não recebeu, a gente não tem para dar, né? Então acaba que os conflitos começam porque a gente está criança com criança, duas crianças, ou 3, ou 4, ou 10 carentes, querendo, exigindo uns dos outros a segurança, a atenção, o carinho que a gente não teve e que a gente acha que merece. Então vamos ter, para transformar, a gente tem que parar com isso, reconhecer essa dinâmica destrutiva e transformá-la. Agora me pergunte como. É um processo. É um processo que é muitas vezes dolorido. Nós vamos passar por emoções e sentimentos que vivemos lá na infância. Sentimentos relacionados à rejeição, ao abandono, ao medo, né? À solidão, a criança que se sentiu muito só. Mas é nesse processo de passagem que a gente vai curando, porque hoje nós temos a nós mesmos, adultas e adultos, que podemos proteger esse lugar carente da gente, esse lugar ferido. Então, para que a gente possa crescer, amadurecer, se tornar adulto, um homem ou uma mulher, né, que é o que eu comecei falando no vídeo, para mim o conceito de homem e de mulher é aquele que fez esse percurso, que recuperou a sua criança, acalentou, deu proteção, deu atenção à sua criança e ajudou a ela a se curar e a se fortalecer. E aí chegou hoje num estado em que ela pode olhar para as outras pessoas sem exigir delas, sem pedir delas o que ela não recebeu, porque ela já tem. Então a mulher ou o homem adulto, maduro, já dá a si mesmo ou a si mesma aquilo que precisa. E então pode conviver de uma maneira mais leve, né? Oferecendo o que quer oferecer, expressando, dando do que quer dar e recebendo o que quer e o que pode, né? Sem exigir. E que o outro pode dar e quer dar, sem exigir o que o outro não quer ou não pode lhe dar. Então tá aí, esse mecanismo, ele pode ser entendido dessa maneira. Sinal de maturidade, de imaturidade, se você ainda se ressente muito, né, pela conduta dos outros com você, se magoa demais, é sinal de que a sua criança está muito ferida. Se você já é capaz de olhar e discernir, avaliar, compreender o movimento do outro e agradecer o que ele pode lhe dar, e ir embora quando ele não pode lhe dar, em busca de outra pessoa que possa, porque tem isso, tem uma pessoa que pode lhe dar uma atenção para determinadas coisas e vai ter outra que pode lhe dar um carinho, tem outra que pode lhe explicar uma determinada fórmula, pode lhe dar um conhecimento que você não tem. Então a gente vai colocando do lado, ao redor, pessoas maravilhosas que podem oferecer algumas coisas a gente, não tudo, e que a gente pode oferecer algumas coisas a elas, não tudo. Então o amadurecimento nos coloca nesse lugar de compreensão de que cada pessoa, inclusive a gente, tem coisas a dar e tem coisas que faltam, que a gente ainda está buscando, que a gente está procurando e que algumas pessoas no mundo têm para dar. Mas não pode exigir de uma determinada pessoa. Essa é a criança. A criança fica exigindo do pai e da mãe, porque ela acha que eles têm que dar. Enquanto você estiver
se queixando, brigando com seu pai e sua mãe, porque eles não deram, né, e querendo que eles deem, é a sua criança. Na maturidade, a gente vai buscar em vários lugares, em várias pessoas. E eu digo a vocês, a gente encontra. A gente encontra muita coisa boa. A gente encontra muito amor, muito afeto, muita atenção, muito respeito. É isso. Ser um homem e uma mulher é ser capaz de gerir a própria vida e de ir em busca do que precisa, respeitando o que cada pessoa pode lhe dar e oferecendo o que você pode dar sem se obrigar a dar o que você não quer. Ok? Então, um beijo grande. Fiquem com Deus. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam aqui. Acione o sininho para receber as notificações. Coloque aí, dê o seu like, faça seu comentário, tá? Beijo grande. Até mais tarde ou até amanhã.